Ai, você está ao vivo. Vamos lá, gente. Boa noite. Aqui são Bilelene Chicupo. Então, seja bem-vindo aqui à nossa live. Nossa live hoje para falar sobre descarte. Tu foste, ou talvez pode ser descartado pelo narcisista ou pela narcisista, ok? E quando a gente vai falar de narcisista aqui, não falo nem só de homens, nem só de mulheres, mas há pesquisas que comprovam que existem mais homens narcisistas do que mulheres narcisistas. É machismo? Não, não é essa questão, gente. Mulheres são melhores que os homens? Também não é essa questão. É que normalmente o homem, a nossa sociedade, ela tem muito aquela tendência de que o homem tem que fazer as coisas que são do homem mesmo, né? De ir mais à frente, de fazer aquela coisa e tal, da caça, da busca e tal. E a mulher acaba passando por, não, a mulher não faz nada disso, a mulher não faz guerra. Mas às vezes tem muitas mulheres que são narcisistas que elas manipulam esses homens, manipulam filhos, manipulam outras pessoas para o que elas querem. Então, também existem sim mulheres narcisistas. Então vamos lá, esse nosso tema de hoje é sobre o descarte. Ele vai ser transmitido também no YouTube. Eu estou só abrindo aqui, acho que vai dar tudo certo, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai testando aos poucos e não vamos deixar a peteca cair. Descarte. Vocês repararam que eu estou falando do narcisismo em sentidos aleatórios. Não estou falando assim, primeiro o narcisista faz isso, depois faz aquilo. Por quê? Eu pensei o seguinte, para falar de um assunto desses, primeiro tem que pensar que cada pessoa pode estar numa fase. E graças a Deus, não é a maioria de pessoas no mundo que são narcisistas. Não é bom sair por aí diagnosticando qualquer pessoa que não faça alguma coisa, ou faça uma coisa parecida com algumas características narcisistas, ele é narcisista. Não é isso, tá? Então a gente tá aqui para a gente conseguir se organizar. A questão é que quando tu estás ou sais de uma família disfuncional, tu sabe muito bem, assim, a gente sabe mais ou menos quando o negócio é meio estranho em uma família, porque tu cresces, tu olha as outras famílias e fala, mas que coisa estranha, por que os pais desse meu amigo respeitam? Como que eles conseguem respeitar as ideias dele? Eles não fazem nenhum tipo de agressão passiva, eles não fazem tratamento de silêncio com esse meu amigo não sabe nem o que é isso, né? E são pessoas mais saudáveis. Às vezes com outro tipo de problema, mas não tem esse problema com o narcisista. Então, e quando tem um relacionamento, se tu entras em um relacionamento com um narcisista ou com uma narcisista e tu sais dele, né? Tu sais realmente destroçado, ou se tu estás nele também, há uma grande tendência a pessoas às vezes estarem nesse relacionamento e continuarem, e elas ficarem por lá mais uma, duas, três, sei lá quantas vezes no relacionamento assim, elas vão e voltam no relacionamento totalmente doentio. Então, assim, aqui a parte do descarte, gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre como acontece, como é dolorido esse descarte que o narcisista faz. Realmente é uma coisa muito bizarra, muito estranha. Vamos lá. O descarte parte dele ou dela, eles vieram primeiro de uma outra situação. Qual foi a primeira situação? É que eles idealizaram ou te idealizaram. Aí pode ter sido os pais ou pode ter sido um ser que entrou na tua vida. Essas pessoas, quando elas entram na nossa vida, vamos separar ali. Se for, por exemplo, os pais, tu vais ter tido uma idealização por toda a tua vida. Se tu for um filho, uma filha assim, ai, que especial, essa minha filha é dourada. Gente, ela é preciosíssima, melhor do que todos. Não, esse meu filho não tem outro igual, só ele que supre todas as minhas necessidades da minha vida e tudo mais. Aquele filho, aquela filha são idealizados. Se for um relacionamento amoroso, você está conhecendo alguém, a pessoa pode chegar em ti e falar, não, tu és a mulher da minha vida. Não, homem, você é o melhor homem do mundo. Nunca, eu andei achando que nunca ia encontrar, te encontrei. Toda a minha vida precisava de uma pessoa como tu. Só que isso é tudo muito rápido. O problema não é o amor, aquela paixão que começa a nascer. O problema é da rapidez das coisas. Porque tudo isso que é muito rápido, a gente sabe hoje em dia que não cria raiz, né? Não tem raiz e é muito mais fácil de cair. Então essa pessoa, tanto na linha familiar quanto na linha relacional, ela se aproxima muito rápido, ou ela já tem junto, se for os filhos, né? E ela idealiza esse outro ser. Então, eu vou contar um exemplo. Aconteceu uma situação, esse é um depoimento verídico, tá? Que foi o seguinte, a outra pessoa, né? Vou me colocar aqui no ponto, né? Como se fosse a pessoa que foi a vítima de narcisista. A pessoa me estudou. Olhando hoje, assim, realmente a pessoa estudou bastante.
porque a pessoa sabia muita coisa de mim, e até hoje me pergunto quem que foi o boca aberta que falou, porque eu não falei nada. Mas a pessoa me estudou. Imagina esse exemplo, a pessoa estudou. Eu falo exemplo, mas é verídico, tá? A pessoa estudou. E aí ela chegou assim, mas tu, gente, olha, tu fazes isso aqui muito bem. Olha, tu és muito bom nisso. Só que, pra mim, assim, receber elogios, todo mundo gosta, né? Quando eu recebo, quando dou elogios, ok, maravilha. Só que não é uma coisa que enche e infla meu ego. Não é aquela coisa que, uau, né? E aí, essa pessoa veio, não, Lene, olha, seguinte, você faz isso aqui muito bem. E era uma coisa bem pontual que eu fazia. E uma coisa que eu tinha como hobby, que virou profissão, mas eu sei que não era excelente pessoa nisso, mas a pessoa falou, não, Lene, tu é muito boa, tu é muito boa, tu é muito boa. E eu só ouvindo, então tá bom. Só que quando eu fui conviver com essa pessoa, eu vi que as coisas que ela falava que eu fazia muito bem, ela não tava aí, nem aí, ela não apreciava. Vou contar um exemplo, imagina assim, tu gostas muito de ler. E daí essa pessoa que é o narcisista, ele vai lá e te lê, ele te observa bastante. Daí ele fala assim, olha, fulano, você é muito bom, você lê muito bem, você tem uma oratória, você tem um jeito de explicar as coisas, de ler que me surpreende, é maravilhoso, isso aqui é demais, você é muito boa. Aí quando tu vai conviver com essa pessoa, ela não leu um livro, ela não leu nada. Aí tu fala assim, que estranho, né? Como é que essa pessoa fala que gosta de uma coisa que eu faço, que ela nem tem isso na própria vida? Foi o que aconteceu. Então, assim, essas pessoas que têm esses problemas de ser um transtorno realmente, elas idealizam no outro algo, e esse algo, se a pessoa tiver com as bordas abertas, sabe assim, tá nem, gente, venham todos a mim, eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que não dou limite. Essa pessoa com esses transtornos narcisistas, eles entram no ser, né, entra o que eu falo, né, eles já se apoderam daquilo, idealizam, e aí, quando eles idealizam, qual que é o negócio, o problema da idealização? Ele põe todas as expectativas em ti. Todas as expectativas em ti. E são sempre muito altas expectativas. Por quê? A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ele não tem o seu próprio eu alicerçado nele. Cada um de nós tem o seu próprio eu. Só que normalmente as pessoas já sofreram muito na infância, elas foram muito invalidadas na infância, sofreram desprezo, às vezes algum abuso, alguns nem sofreram abuso exatamente físico, mas emocional, que também dói bastante. E aí, em vez de elas pensarem, não, agora eu tô um adulto, eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar entender isso que aconteceu comigo, vou tentar perdoar, vou tentar pelo menos conseguir me encontrar nesse ponto, eles fecham, como se fosse aquela criança interior, elas fecham aquele próprio self, porque a gente vem de algum lugar, né? Nós viemos de nós como criança. Eles se fecham pro mundo, eles criam uma magia na cabeça deles que eles são muito perfeitos. Não é perfeitos, são muito perfeitos. Eles são perfeitos, que eles são ótimos, em que eles não há defeito. Por quê? Porque o tempo deles que eles tinham da infância e que eles foram crescendo, eles não curaram aquelas feridas normais. Então eles chegam numa vida adulta achando que eles são realmente muito bons. E aí, só que ao mesmo tempo que eles se acham muito bons, é como se tivessem sufocado. Fala de sufocado é meio estranho, mas tivessem calado a boca daquela criança, que são eles mesmos, sabe? Então aquela criança, com aquelas dores que ela tinha lá na infância, de traumas, ela não está curada e vira um adulto muito traumatizado. E pessoas traumatizadas que não conseguem procurar uma cura, infelizmente machucam outras pessoas. Se forem os pais, eles vão machucar, vão invalidar outras crianças, as crianças deles, né? Ou se for o relacionamento, vai vir a pessoa com transtorno narcisista para lidar com uma outra pessoa. Só que as pessoas que não são narcisistas, mas acabam convivendo com elas não é que elas se tornam narcisistas, porque é diferente a questão. Elas podem ter alguns traços, é como se ficasse um pouquinho, você passa debaixo de uma árvore no inverno, cheia de flores, e tu fica com um pouquinho de flores na tua cabeça. Então ficaram alguns traços, alguns pedaços de coisas do narcisista em ti por conta de convivência, né? E aí, então a pessoa fica com alguns traços. E qual que é o negócio agora? A gente procurar olhar para o nosso self e ver onde tem esses traços e procurar tratar. Então, aí que tá o X da questão. Então essa pessoa que é narcisista, ela acabou idealizando no outro, e o outro, aí que tá o problema. É quando esse outro, ele é muito carente. É quando esse outro precisa também de uma validação.
E esperar a validação de um ser externo é muito complicado. Imagina assim, tu queres fazer um desenho, um desenho de um carro novo. Aí tu apresentas para todo mundo antes, olha, esse aqui é meu desenho. Aí tu tá esperando validação de várias pessoas para tu ir fazer teu desenho. Se alguém fala assim, esse desenho tá feio esse carro, né? Mas a pessoa falou porque realmente achou que não tá bonito pro design pra ela. É a pessoa normal. Aí tu fala, puxa vida, olha, ninguém me valida mesmo. Olha, eu sabia que não dava pra isso, acho que eu vou mudar de ramo. Então, quando a pessoa tem mais carência latente nela, infelizmente, acaba esperando mais validação. Eu sempre fui muito pessoa dessas. Eu lembro que quantos planos eu fazia, falava pra meio mundo, alguém falava uma coisa, eu desanimava, não fazia mais. Eu ficava só acumulando planos. Jesus amado, só Deus na causa. Então, aí tem essa questão. E aí, qual que é o porém? A pessoa que ela tem essa individualidade, assim, não muito protegida, esperando sempre validação, esperando uma coisa dos outros, ela tenha cada vez mais a capacidade de pensar, tá, ok, fulana, o que tu queres fazer? Queres desenhar esse carro? Queres? Tu sabes, tu tens técnica? Tenho. Tu tens que fazer? Tem que fazer. Então vai e faz. Depois que tiver feito, tu mostras para o mundo. Então, a gente não espera a validação externa. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, mas quando a gente vem de um lugar assim mais de carência, mais de esperar pelos outros, é o jeito. A gente tem que fazer isso para acabar se curando. E para isso, a gente acaba se libertando cada vez mais da opinião do narcisista. Porque tu viu como é que é? O narcisista idealiza em ti. Aí tu quer falar tudo pro narcisista. Aí fica essa coisa, fala, mas você é narcisista, tá? Mas você precisa da minha validação. Então fica junto com o outro, por isso que eu falo. Hoje eu consigo falar isso com mais clareza. Parece que um precisa do outro para ter suprimento. Só que esse aqui, ele não tá saudável porque ele tá com a saúde emocional abalada e ele quer se tratar. E esse daqui, ele não acha que tem que se tratar, ele acha que ele é muito bom. Então esse aqui tem que fazer aqui, ó. Tem que fugir. Só que o negócio do descarte não é a gente descartar o narcisista. Por quê? Depois de ter idealização, depois tem todo aquele fogo de artifício, meu filho, minha vida, minha filha é a melhor do mundo, ou tu tem um relacionamento novo, a pessoa fala, não, tu és a melhor pessoa do mundo, a minha alma gêmea, nunca mais vou te deixar, isso em 2, 3 dias de relacionamento. Quando passa a fase daquela fase exponencial, passou essa fase, depois vem o que? O declínio, a pessoa começa, tudo aquilo que ela achou que era, ela vai assim, começa a haver uma invalidação. Nossa, mas olha lá, vai tu com essa roupa de novo, tá bonita, hein? Poxa vida, hein? Melhor do que essa, só 2 dessa. Nossa, foi esse desenho que tu falou que ia fazer? Misericórdia, pensei que tu tivesse feito o desenho mesmo, igual tu me falou naquele dia. Ai, nossa, mas que bobagem os teus pensamentos também. Ai, que poema mais bobo. É isso que você vai fazer? Então ela começa a invalidar várias atitudes da pessoa que tem essa dependência. E a pessoa com a dependência, ela fica assim, ai, poxa vida, realmente eu acho que não tem, né? Não tem jeito, né? Então eu acho que vou me calar. E ela acaba se calando, se fechando cada vez mais. E por isso que a gente tem que começar a fazer o quê? Tem que fazer o quê, né, nessa situação? Temos que proteger o nosso coração. Proteger nosso coração primeiro, de nós mesmos, porque todos nós, inclusive as pessoas com transtorno narcisista, todos nós temos nosso ego, temos superego, inconsciente, toda aquela coisa lá. Mas também temos o nosso ego. Então, guardando o nosso coração, é pensar o quê? Tá, eu tenho muita tendência a ser uma pessoa que depende da opinião desse outro ser que eu não quero mudar. Eu sou melhor que ele? Não. Nós não somos melhores do que ele, no sentido de a gente pode ser emocionalmente melhor, mas somos seres humanos também. Mas eu sou melhor do que ele? Não, mas eu preciso guardar o meu coração. Então comece, aos poucos, a se validar sem esperar pelos outros. Vai fazer alguma coisa? Só vai e faz. Alguém vem te encher muito ego? Obrigada, beijo, tchau. Tem pessoas que elas têm, pela própria personalidade e linguagem do amor, às vezes elas gostam mais de receber elogios. Se for uma pessoa saudável, tá tudo certo. Só que se for uma pessoa que ela já é codependente, já é muito carente, se vier elogio, até de narcisista, ela vai achar que é flores, né? Então não pode acontecer isso, né? É bom ter essa questão. Guarde o seu coração. Outra coisa, prepare-se para sair desse trauma. Ter um relacionamento com uma pessoa com traços narcisistas é uma coisa muito dolorida. É muito complicada. Se forem os pais, é muito dolorido. Porque a gente fala assim, poxa vida, são os meus pais. Eles me criaram. Ok, os pais criaram a gente. Muitos de nós, né? Eles estiveram lá, separaram tempo, dinheiro. Do jeito deles, fizeram o que eles tinham que ter feito.
Só que se forem pais saudáveis, gente, vamos que vamos. Se forem pais que não são saudáveis, que têm a tua saúde emocional, que tu te sentes abalado, que tu olhas pra fora no mundo e fala assim, meu Deus, mas como é que pode meus pais serem desse jeito? E eu sei que isso não é normal. Então, se prepare para tu sair desse trauma, desse lugar de trauma, porque é muito dolorido ver isso dentro do círculo familiar. A gente sabe que a família, assim, é a base de tudo, é a base de muitas coisas, né? Mas uma família saudável não tem base. É só o lugar que tu nasceu, né? E que tu agradece pelo tempo que tu passou, agradece pelo que foi feito, né? Eles fizeram do jeito que eles tinham que ter feito, mas infelizmente pais com traços narcisistas, pode ser o pai ou a mãe, eles não conseguiram curar e guardar aquela criança interior que a gente falou ali atrás. Então a gente tem que sair desse lugar para a gente não ficar no trauma e para não machucar outras pessoas lá na frente. O problema não é só, mas meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, meu problema é o que eu vou fazer daqui para frente. Essa é a questão que eu quero colocar pra gente, sabe? Não é só sobre eles, é sobre mim. É sobre mim. E outra coisa ali, a gente procurar tratamento. O narcisismo, gente, hoje tá... Eu não sei se é por causa do algoritmo, porque eu tenho estudado, ou porque muita coisa que eu passei, vejo, assim, e algumas pessoas compartilham também, mas ele tá muito em alta e eu acredito que vai só a tendência a piorar. A gente sabe que o nosso mundo tá muito mais voltado pro nosso umbigo. Eu tô aqui falando com o celular direto aqui e tal, a gente quer que a notícia se espalhe, tem muita coisa em torno de nós mesmos. Só que a gente também sabe uma coisa, que no final de tudo eu acredito que as pessoas ficariam mais voltadas para si próprias. E, dentro disso, nós nos tornaríamos mais egocêntricos. Isso acaba sendo um fato. O problema é quando isso se torna um problema muito grave a ponto de a gente querer comandar, manipular a vida das outras pessoas. Aí entra o narcisismo. Tem um manual, que é um manual chamado DSM-5. O DSM-5 é um manual que eles têm uma parte específica só sobre transtorno de personalidade narcisista, que ele explica 9 tópicos dos 9. Se a pessoa com quem tu convives tem mais de 5 muito claros, então já desconfia. Então não dá para sair diagnosticando que a pessoa com narcisista, não dá. Só quem veio de um lar e às vezes consegue passar com tratamento, com terapeuta, e conversa com o terapeuta habilitado para isso, que ele fala assim, não, teu pai era, tua mãe era, e teu ex-marido, tua ex-mulher era, aí eles podem comprovar. Então eu falo assim, então tá, então eu tô lidando com um ser que é diferente de uma coisa normal. Aí sim. Então para isso, minha dica, sempre procure um terapeuta. De preferência, procure um terapeuta. Aliás, não procure um terapeuta que disse que estudou narcisismo. Primeiro, faculdade de psicologia, pelo que eu tenho ouvido dos terapeutas, elas não abordam o narcisismo desse jeito que eu tô falando para vocês. Porque eu também estudei com outras pessoas, né? E acompanhei e fui a fundo tanta coisa. Eu falei, Jesus, tem que entender isso pra achar cura. Por quê? Porque nas faculdades, muitas de psicologia, os termos que nós estamos usando hoje não vieram dentro da faculdade de psicologia. Quem estuda muito hoje, a parte da narcisismo, é a psicanálise. Então, eu recomendo muito procurar psicanalista. Mas, primeira coisa, pergunta pra ele. Tu sabe como que é? Tu viveu? Tu foi vítima do transtorno narcisista? Porque quem viveu o transtorno... Quem viveu com narcisista entende melhor uma pessoa que passou com narcisista. Porque acontece o seguinte, gente. Aí eu vou falar rapidinho, sair um pouquinho do assunto, mas já é importante. Se tu vais procurar uma pessoa que fala assim, já vi na faculdade, eu posso estudar, não é muito recomendado pelos próprios terapeutas, porque ela pode te invalidar em algumas situações. Tem que ser um caso muito, muito bom, mas a maioria invalida. Por exemplo, fala assim, tu tens comprovado que o teu pai era narcisista. Ele abusou de ti verbalmente, fisicamente, por exemplo, invalidou, descartou, tratamento de silêncio. Ele chegava nos lugares, ele acabava com as tuas festas de aniversário, porque ele queria chamar atenção. Ele ficou doente no dia do teu casamento. Sabe, isso e várias outras coisas são estranhas. Tu chegas pra um terapeuta que não tem essa ideia e fala assim, não, mas é teu pai, pai é pai. Aí tu fica assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, já que eu sou tudo que é pai. Não, então tem terapeutas que eles não sabem como é narcisismo. Tem um homem chamado Sam Vaknin. Sam Vaknin, ele é lá dos States, se não me engano dos States, e ele foi diagnosticado 3 vezes como narcisista pelo FBI, porque ele era mentiroso, deu alguns golpes
por aí, e desses golpes eles prenderam-no, e quando ele perdeu a família, perdeu tudo, daí foram fazer um diagnóstico com ele, e os psiquiatras viram que ele tinha transtorno de personalidade narcisista. Então isso não é brincadeira, é negócio dentro da psiquiatria. E aí ele começou a fazer escrevendo vários artigos, estudando alguns termos, algumas coisas que ele fazia, que ele via o padrão de pessoas narcisistas fazer, e ele documentou tudo isso daí. Então, por isso que eu falo, esse descarte, o pessoal não encontra isso num psicólogo normal, assim, ou num terapeuta que não tem a questão com o narcisismo. É específico de quem estuda narcisismo. Então, procure pessoas desse formato, sabe? Que saibam o que tá falando, que vieram. Tem muitos hoje em dia que falam do narcisismo, mas é também que na moda, eu acho, não sei, todo lugar tu vê. Mas tem que saber, eu consigo, confesso pra vocês, às vezes de olhar na pessoa, penso que eu consigo sentir que ela passou por aquilo. E tem umas que eu falo assim, tu não sabe o que é, né? E é muito claro, assim, e eu vejo às vezes várias pessoas comentando, não, você tá falando não tem nada a ver, porque não é assim, não é um passe de mágica. Sabe? Então, ainda mais quando são familiares, é muito dolorido. Meu Deus do céu, é muito dolorido. Então, procura um terapeuta que saiba o que é, como tratar essa questão em ti. Não leve a pessoa, se tu for casado com narcisista ou casado com narcisista, não vai pensar, eu vou levar então ele lá para ser tratado. Ele não vai. No final das contas, se tu pegar um terapeuta, tô falando coisas que eu ouvi e nas comunidades, tá? Falando sobre isso. Se tu pegares o marido ou a esposa que tem os traços narcisistas para ir para um terapeuta, o narcisista, por ser manipulador, mentiroso, ele ainda vai te fazer com que tu pareças que és narcisista, que tu és louco. Então, vai por mim. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na parte do descarte, né? Então, o descarte, a gente vê que é o seguinte, eles, depois de idealizarem, eles invalidam a pessoa. Então, assim, sobe-se a montanha com a idealização, daí começa a invalidação, daqui a pouco vem o descarte. Por isso que os relacionamentos com o narcisista não duram, né? Ou se duram, eles vão sempre nessa montanha russa. Então, tu não tem estabilidade. Mora a pessoa, uau, daqui a pouco ela invalida, daqui a pouco eu te descarta. Esse descarte é diferente do tratamento de silêncio, mas é um descarte que a pessoa vai te descartar ou nos momentos mais difíceis, né? A pessoa tá doente, ela, sei lá, engravidou, ele perdeu o emprego. No momento mais difícil, o narcisista, ele fala assim, ó, beijo, fui. Se fala beijo, né? Muitos só somem. Então ele sai da tua vida, te deixa pra lá, e esse descarte é tão louco, que tu te sente assim um ser usado. Essa é a questão. Tu sente um ser usado. É como se pegasse não vou falar papel higiênico, que é muito triste, né? Mas é como se pegasse um pedaço de papel, usasse por um tempo, tivesse alguns tipos de relações comerciais, emocionais, sexuais, de pais, por exemplo, pais de filhos. Olha só, o filho resolveu que agora ele vai cuidar da vida dele. Ele passa a estar com um terapeuta, ele vê que alguma coisa não está bem, ele quer cuidar da vida dele, ele quer sair. Pai, mãe, eu vou sair de casa, eu preciso ir. O pai descarta o filho assim, pega o filho, ó. Não quero mais saber, não tenho filho, sabe aquela coisa? Eu não tenho mais filho, porque meu filho foi resolver cuidar da vida. É lógico, filhos têm que cuidar da própria vida. Não é pra ficar a vida inteira ali no colo do pai. A gente tem que depois ajudar nossos pais, não ficar a vida inteira chupinhando dos pais, né? Ou quando é um relacionamento amoroso, acontece muito isso, já vi muitos casos disso, que a pessoa simplesmente ela largou a outra no momento que ela mais precisava. Isso é muito dolorido. Eu presenciei... Aquela vez, falei pra Deus, Deus do céu. É que eu meio que, como eu tava já vendo o padrão da pessoa, e já conhecia um pouco mais do narcisismo, um pouquinho mais, eu tava um pouquinho mais vacinada. Sabe a vacina com meia seringa? Eu tava com meia seringa. E aí, convivendo com aquela pessoa, assim, aí eu falei, quer ver? Agora ela vai dar o bote. Porque ela me idealizou, foi aquele caso que eu contei. Idealizou, uau, Lene, tu faz isso aqui muito bem, muito bem. Daí, o que aconteceu? Deixa eu até contar depois pra vocês um negócio importante. Daí eu vi que o negócio tava estranho. Eu falei, vai dar ruim. Daí eu fiz um negócio comecei a fazer com ela um movimento que chama-se
pedra cinza, tá? Então foi aqui uma lacuna. Daí ela começou a me validar. Ah, por isso aqui tu não fazes tão bem. Ah, por isso aqui não é tão legal. E depois eu vi muito claro assim o que ela ia descartar. Aí tu fala assim, ah, então descarta ela primeiro. Só que se eu descartar a pessoa primeiro, eu vou ser igual a ela, né? E aí, qual que é o negócio? Qual que é qual que é o diferencial, né? E eu confesso pra vocês uma coisa, quando eu era mais nova, eu lembro que uma vez eu tinha muita dificuldade pra me fixar, assim, algumas coisas. Ainda mais quando não era relacionamento. Eu gostava de um rapaz, não gostava do outro, gostava do outro. E uma vez meu amigo falou assim, ah, mas você você se desapega tão rápido de quem você gosta. E ó, faz tempo que ele falou isso pra mim, mais de anos. Eu falei, é verdade. Eu falei, meu Deus, eu lembrei esses tempos. Eu falei, olha, já era uma forma que eu descartava as pessoas, no caso os rapazes eu gostava, e eu me perguntei por isso. Eu falei, mas que estranho. Porque eu falei, não, narcisismo, será que eu sou narcisista? Então assim, eu falei, não, porque se eu fosse, eu não ia me perguntar, né? Que o narcisista não pergunta se ele é ou não é. Mas eu vi que eu tinha alguns dos traços por não conseguir vincular. E aí quando eu vi que eu tinha esse problema, eu falei, não, isso não é saudável. Então hoje eu tenho uma linha de pensamento que é mais clara e muito mais saudável. Eu até recomendo, assim, a gente não pode fazer igual ao narcisista. Eu não vou descartar como eu fui descartada. Se tem uma pessoa que às vezes a nossa vida não tá tão encaixado, eu vou realocar essa pessoa. E tá tudo bem. Aposto que tu também foste realocada alguma vez. Sabe quando tu tem uma prateleira assim no teu armário, você põe os copos no lugar, e tem copos que você não usa tanto, você põe no outro lugar? É isso, tu vais realocar essa pessoa. Agora, se ela quiser sair da tua vida, tu pega aquele copinho e joga fora. Né? Ela quis sair da tua vida. Aí é diferente do narcisista. O narcisista não. Ele te idealiza, te põe num lugar muito alto, te invalida, e depois ele vai lá no armário e te joga lá de cima. Aí tu cais, perdido, achando que foste amado, que foste amada, só que não. Né? E essa dor é que é muito ruim. Assim, mas será que foi amor? Da nossa parte, pode ter sido realmente amor, dedicação, tempo empenhado. Mas da parte do narcisista, sabe por quê? Porque daqui a um tempo ele vai estar fazendo a mesma coisa com outra pessoa. Ele vai espelhar, ele vai idealizar uma outra pessoa, vai entrar numa outra relação, vai fazer toda aquela mesma situação. Então, é esse ponto, assim, que a gente tem que ver bem certinho. Lembra quando eu falei da subida depois de segurou o declínio? Eu lembro que eu fiz um negócio, né, que é uma técnica. Por que o narcisista, ele se espelha e idealiza? Porque ele vê na outra pessoa algo que ele não tem, e a outra pessoa também não sabe que tem, e aí ele consegue ver. Então, ele idealiza nela, e daí, quando tu para assim, pensa assim, não, peraí, essa pessoa tá me idealizando, tá me espelhando, que estranho isso daí. Não, não, eu vou ter que ficar uma pedra cinza. Sem graça, sem nenhuma atratividade, tu não vai te fechar. Tu só vai mostrar assim, olha, não tem nada pra te oferecer. Eu sou uma pedra cinza. Uma pedra cinza, se tiver um monte de pedrinhas lá, tu não pode dar muito valor pra ela. Quando tu fazes isso, o narcisista, ele começa a perder o interesse em ti. E aí depois ele descarta. Mas ele vai fazer um descarte que tu vai estar mais consciente. Perceber a diferença? Uma coisa é eu estar no momento de montanha-russa, depois cair e o narcisista descartar lá naquele momento que ele achar que é bom, mas ele é muito, muito certeiro. Ele vai bem naquele momento assim, sabe que tu tá bem no perigo. Outra coisa, ele te idealizar, invalidar, depois tu começa a te virar uma pedra cinza, e quando ele vai te descartar, na verdade, ele não vai fazer muita coisa, já vai ser diferente. Mas mesmo assim, eu percebi que quando essa pessoa me descartou, eu falei, nossa, como dói isso. Porque você fala, gente, já aconteceu, e deve ter acontecido talvez contigo, às vezes algum amigo ou outro não falou mais contigo, né? Acontece, isso é normal. A pessoa às vezes viu que não tem afinidade e tal, eu acredito que isso é normal. E tá tudo bem. Mas não dói tanto quando alguém que fala assim, ei, tu é maravilhoso, tu é tudo de bom. Uau, eu quero estar contigo sempre, vamos fazer tudo juntos. Daqui a pouco, pá, tu é descartada assim, ó, como se não fosse nada. Então a dor do descarte do narcisista realmente é muito complicada. Mas, como nós falamos ali, o negócio é a gente conseguir procurar um tratamento, procurar pessoas que passaram por isso também e que elas possam nos ajudar nesse ponto. Não espelhar nelas, porque eu falei, gente, sempre nós trazemos, traços do narcisista. A gente vem com traços. Só que o que é o importante? É o olhar se eu tenho esses traços. Se eu tenho esses traços, tá, ok.
eu fiz tal coisa que é muito narcísica. Não, peraí, eu vou cortar essa situação. Eu vou mudar aqui pra eu mudar na minha ação também. E isso o narcisista não faz, porque ele não muda. Ele não amadurece. E aí, aqui outra coisa que a gente tem, que é muito importante também, é sobre a gente criar raízes, né? Porque como o narcisista vive nesse negócio de idealiza, né, Descartes? Ele vai criando um monte de pessoas no meio do caminho, no meio da vida, não cria raízes com ninguém. São pessoas, gente, que elas são impenetráveis, sabe? Tu não consegue chegar lá nelas, assim, elas são muito difíceis de chegar. Uma coisa é a pessoa tímida, outra coisa é a pessoa impenetrável. Tu perguntas pra ela mais da vida dela, ai, não quero falar, ai, não quero relatar, ai, essa parte não preciso falar pra ti, essa, sabe? Ela não cria uma coisa contigo. Então, por isso que é importante a gente criar cada vez mais raízes, tá? Com a pessoa que a gente ama, que nos amam também. Às vezes pessoas que passaram por isso e estão no processo de cura. Eu acredito que esse negócio do narcisismo, eu tô vendo hoje em dia, é meio como se fosse um AA, tá? Tu sai dali, vai pra um narcisista anônimo. Não, narcisista anônimo não, é codependente anônimo pra procurar a tua cura. Pra tu sempre estar alerta, porque sempre vai aparecer uma pessoa que pode te... Opa, veio com muita coisa, opa, calma, pé no chão, né? E a gente se fortalecer, pegar aquela criança interior que nós temos. Eu achava que isso era bobagem, tá? Ai, que negócio de criança interior. Mas é verdade, é verdade. Eu tenho uma foto aqui no quarto que eu já mostrei pra vocês numa live, que é a foto minha de pequeno. Eu olho pra ela e falo, meu Deus, ela tá viva aqui dentro de mim. E essa Lene, ela tá virando um adulto aos poucos, sabe? Isso é muito legal. A gente tem que virar um adulto aos poucos pra gente conseguir lidar melhor com essas situações. E amando quem nós somos. Diferente do narcisista, ele não conseguiu amar aquela criança, ele abandonou. Ele deixou ela lá. Aquela criança ficou inerte. E aí, uma coisa que muitos terapeutas bons, que tratam o narcisismo, eles falam, que é perdoar. Quando eu ouvia isso, eu falava, ai, gente, perdoar, né? Dava até um ruim, assim, sabe, no estômago. Mas eu vi que, na verdade, tá certo. Porque se eu perdoo uma pessoa que me fez mal, a gente não fala que é para Deus perdoar nossos pecados também. Só que aí, uma coisa que eu vejo algumas pessoas falarem, eu perdoei, mas eu não vou voltar com ele ou com ela, né? Ou não vou voltar a morar na casa dos meus pais. Ninguém mandou. Uma coisa é perdoar. Ninguém fala assim, perdoa os pecados, assim como nós perdoamos os pecadores, e eu voltaria a conviver com a pessoa. Jesus não falou para voltar a conviver com a pessoa. Ele disse perdoar. Então, da mesma forma que Deus nos perdoa dos nossos pecados, e também sim parar, pensar, e que não é fácil, tá? E realmente, eu falo para vocês, mas peçam a Deus sabedoria e muito amor por vocês mesmos também, para pedir a Deus para ajudar a perdoar essa pessoa e deixar ela ir, tá? O que acontece às vezes, quando a gente é descartado pelo narcisista, a gente fica às vezes muito na neura, assim, quer saber de tudo. Por que me descartou? Tá contra a pessoa agora, deixa eu ver isso aqui. Mas vou avisar essa pessoa que ele é assim, assim, assado. Eu vou avisar pra ela, pra não entrar nesse lugar com essa mulher, pra não fazer tal coisa com tal pessoa. Eu vou falar. Então a gente acaba ficando muito neurótico dentro do ciclo narcisista. Mas não, perdoar também é deixar ir, sabe? É aquela coisa assim, sabe? Aquela dorzinha que tem lá, tu pega assim, vai, então sai da minha vida. Seja feliz, vai, deixa a pessoa ir. E ao mesmo tempo que a gente deixa ela ir, a gente vai conseguir deixar nossa alma mais preenchida de nós mesmos, de Deus e de pessoas boas. Eu falo sempre pra minha irmãzinha, falo sempre, mana, existem muitas pessoas boas. Existem. E outra coisa, vai muito também de como nós nos vemos no mundo. Será que a gente está pendendo mais para uma coisa triste? Estamos machucando mais pessoas ou estamos procurando ser melhores assim aos poucos? Não dá para estar feliz todos os dias, não dá para estar em 100% todos os dias. Mas a cada dia nós procuramos estar melhor e conseguimos evitar algumas coisas para os próximos, para o teu próximo relacionamento, para os teus filhos, levar o melhor sem trazer aqueles traumas para eles, então já vai estar muito, muito mais saudável a nossa vida, tá bom? Então, se eu te falo uma coisa, se tu foi descartado, ou se tu tá achando que talvez tu seja descartado para narcisista, para quem tá achando que pode ser, pedra cinza, se torne desinteressante,
vá procurar um terapeuta que saiba fazer isso, sabe? Que saiba realmente sobre isso. Eu posto algumas recomendações. Tem uma terapeuta chamada Tariana Rocha, que ela passou com mãe narcisista. Tem uns terapeutas maravilhosos, Josimar Fonseca no canal Psicanálise e Eu, doutora Cláudia Ricken também, quem quiser depois me pergunta por DM que eu mando. Quem mais? Tem esses que eu acompanho muito, estudo muito com eles, são maravilhosos. Virginia Kozer também. Então são... A própria doutora Anaí D'Amico também fala muito sobre isso. Foi um dos primeiros encontros que eu tive com o narcisismo. Então, vá procurar alguém que entenda, né? Hoje eu estudo psicanálise, passo como psicanalista para também me tratar de muitas coisas, de muitas situações na vida. Então, não atendo, né? Não posso atender por enquanto, mas é uma coisa que eu quero muito me aprofundar, porque eu sei que... hoje eu agradeço a Deus, porque até o que eu passei na vida, por situações, não vou abrir aqui tudo, mas por situações eu falo, realmente, Deus, o Senhor... por que o Senhor me trouxe aqui, né? Para chegar nesse momento. E eu lembro que uma época eu comecei a falar de uma coisa, falar de uma outra, mas sempre vinha a questão, Lene, ó, fala isso aqui, fala isso aqui. Aí quando comecei a falar, eu comecei primeiro a fazer isso aqui, ó, a escrever. Comecei a escrever muitas das coisas que vinham na minha lembrança. E situações que eram muito claras, as situações de narcisismo na vida, e foi começando a acontecer uma libertação. E aí eu falei, não, agora eu vou usar isso aqui, ó, essa boca aqui, para abençoar outras pessoas. Porque se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja a descobrir isso, a acordar para isso, a se libertar disso, glória a Deus. Já tô feliz já, né? Então é isso, tá, gente? Então... E pra quem saiu, quem tá perdido, achando que tá sem chão, olhando assim pra onde eu começo, então siga aqueles canais que eu comentei. Se quiser, depois eu mando por DM que eu falei pra vocês. Acompanhe as lives aqui. A próxima, sinceramente, tá? Eu vou falar por um assunto. Eu tô aqui pensando num assunto bem... É que é um negócio que é meio polêmico, que os narcisistas também fazem. Eles botam tudo de lugar. É um negócio bem polêmico também. Mas a gente fala isso na próxima semana, se Deus quiser, tá? E que Deus abençoe muito vocês, tá? E que estejam focando em Deus, focando em si próprios, focando em pessoas legais, em momentos legais e na própria cura. Em abençoar os outros, não jogar nos outros as nossas tristezas, em transformar a tristeza em alegria, na medida do possível, voltar a sorrir, voltar a ter esperança, tá? Porque o mundo não acabou, só acaba quando a gente é chamado, né? Se nós estamos vivos até hoje, então vamos seguindo, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui na live, Deus abençoe, compartilhem, tá? Com quem tu acreditas que vai ser muito válido receber essa live. Depois vou colocar no YouTube, aqui não consegui colocar, mas tá tudo bem também, tá bom? Beijo, gente, Deus abençoe, tá? Obrigada por todos que participaram aqui, que acompanharam. Stelle, Carol, todo mundo aqui que apareceu, tá? E Deus abençoe bastante. Oi, Fernando, quanto tempo? Certo? Beijão, gente, tudo de bom. Deus abençoe. Até a próxima.